Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser bem curto. Vou falar pra vocês sobre as decisões que a gente toma na vida, mas não aquelas decisões do dia a dia, tá? Que a gente já tá acostumado, que eu já falei pra vocês várias vezes, que fazem sim diferença, né? Mas eu vou falar das decisões que realmente importam. As decisões que nós não vamos falar. Ah, hoje eu vou pra igreja, hoje eu vou ver minha família ou não, hoje eu vou pra escola ou não, hoje eu vou pra faculdade ou não. Essas decisões, elas mudam sim, tá? Principalmente conforme a gente pega mais volume, por exemplo, você faltar muito da aula, né, da faculdade, que seja, você vai ter problema. Se faltar 3 dias do seu trabalho, você vai ter problema, tá. Inclusive se faltar um, pode ter problema, né. Então, essas decisões, elas fazem diferença na nossa vida sim, então, né, mas não é delas que eu vou falar das decisões que realmente mudam a nossa vida, que é aquelas que a gente tem medo de tomar, que você provavelmente está passando na sua vida, tem medo de tomar essa decisão, porque sabe que a sua vida vai mudar daqui pra frente de uma maneira extraordinária, né. Tem medo de dar errado, tem medo de dar certo e aí isso mudar demais, né, você, enfim, como você se vê. Então é isso, lembrando que eu sou o Igor Gustavo, sou o dono desse canal aqui, onde eu falo de empreendedorismo, finanças, produtividade e vários outros assuntos, né, relacionados. E no vídeo de hoje não vai ser diferente, eu vou falar sobre tomada de decisão, para você que é empreendedor, para você que é gestor, para você que é um profissional que quer mudar de área, por exemplo, então todo esse vídeo vai caber para vocês. Pois muito bem, vamos começar com uma história que me pegou muito quando eu tive que tomar a minha decisão, aquela decisão, sabe aquela que eu tô falando, né? Aquela decisão de me aventurar no mundo do empreendedorismo, aquela decisão de meter a cara, de me esforçar e fazer as coisas acontecerem. Pois muito bem, vamos lá. Essa história é de um imperador chinês, né? Ele era um general, né? Dono do exército, imperador, e ele estava indo para uma guerra, né? Que ele estava travando com seus inimigos, que a fim de conquistar mais terras, né? A fim de conquistar mais território. Bom, e aí dessa determinada guerra veio um mensageiro e falou: ó, a gente tá com 10.000 homens aqui, né? E vocês estão só com 5.000. Vocês têm certeza que vocês vão continuar avançando? Né. E mais ou menos aquela cena lá do general indo falar com Leônidas, né, do 300, mais ou menos aquela cena, imagina. E aí o cara falou: "Não, nós vamos mesmo assim, nós vamos pra guerra". E aí todos os homens, né, os soldados desse imperador ficou com medo, porque: "Cara, que isso, nós vamos enfrentar mais homens, né, do que nós temos no nosso exército". Então eles ficaram aterrorizados, né, com essa informação. Mesmo assim, eles foram, seguiram o general, né, e chegando numa determinada parte dessa montanha, né, a região ali da Ásia que tem bastante montanha, eles sabiam que tinha uma ponte, e eles viram essa ponte, e aí foi onde eles começaram a ficar com mais medo ainda, né. E esse medo foi deixando o pessoal maluco. "Nossa, cara, a gente vai morrer. Não, eu quero voltar pra minha família, não sei o quê", e eles queriam toda hora correr daquele embate. E aí tinha aquela ponte. O que que o general fez, né, sabendo que os homens estavam ali, né, todos eles estavam com medo, travados, né, paralisados por conta desse sentimento, o que que ele fez? Atravessou a ponte, fez todo mundo atravessar na frente, e quando todo mundo atravessou, ele foi também, lógico, e ele queimou a ponte, né, e queimou a ponte. E aí o que que aconteceu? Ele venceu a batalha, porque todo o exército dele sabia que agora era vida ou morte, não tinha outra opção, não tinha outra escolha. Essa história, né, ela fala muito também com aquele livro, não sei se você já leu, se não leu é uma ótima oportunidade para você, tá, de conhecimento, de crescimento pessoal, chama-se A Única Coisa, né. Eu atualmente não vivo a única coisa, infelizmente, né, ainda não consegui fazer com que eu viva, mas acho que não é esse o caminho também, para mim não funcionou. Mas quando você tá começando principalmente, você não tem nada, você não construiu nada, você tem que focar em uma única coisa, tá. Você tem que ter uma cabeça e aí, lembra do vídeo que a gente fez ontem, né, do burnout. Cuidado, cuidado, mas assim, você tem que entender que a sua vida, ela vai ter que se focar por um período de tempo naquela coisa, pra você conquistar esse objetivo, pra você ganhar essa guerra, assim como foi com os homens desse general. E por que que eu tô falando disso, né, é um tema tão, indo na contramão do vídeo de ontem, porque independente, tá, pessoal, o trabalho sempre vai existir, independente do que aconteça. Então, eu tô aconteceu alguma coisa, eu não tô me sentindo bem, o trabalho vai estar ali. O problema é o estresse crônico, que é o que causa o burnout.
É aquela obsessão pelo trabalho, né, você ser workaholic, só pensar no trabalho e tal, pensar então não é isso, mas você tem que ter um objetivo, não se literalmente matar por ele, deixar de fazer outras coisas, como ver a sua família, né. Você seguir alguns pessoal aí de produtividade, você vai ver que eles falam muito sobre isso, né. O Jorge J, por exemplo, que é um dos maiores nomes, diz: primeiro família, depois saúde, depois trabalho, né. Essa é a ordem dele. Que ele dá como prioridade. O trabalho você vê que ele vem em terceiro, porque ele é importante, muito importante, para você realizar todos esses feitos, essas coisas que são importantes, principalmente, né, não só na vida do homem, mas principalmente na vida de um homem que cuida de uma casa, de um lar, a mulher também, tá? Mas para você que é homem, que às vezes é pai, você sabe que esses desafios vão ter que ser passados. Boi, pois muito bem, vamos lá, vamos finalizar. Então, essa é uma injeção de ânimo que, quando eu me deparei com ela lá na época da pandemia, foi muito útil. No dia que eu ouvi essa história, foi o dia que eu pedi a minha demissão, porque eu tive a certeza de que não, eu tenho certeza que é isso que eu quero pra mim, e eu quero isso e eu vou. Então, cara, essa filosofia de queimar pontes é uma filosofia que você tem que colocar no seu dia a dia sempre. Sempre tem essa mentalidade. É a hora de você dizer adeus para as coisas, para sua vida antiga, por exemplo. Então, quando eu decidi que eu ia sair do meu trabalho fixo, né, que estava ali na zona de conforto, era uma delícia, cara, trabalhar lá na barbearia que eu trabalhava, né? Era uma delícia, mas não era mais pra mim aquela vida, entendeu? Foi quando eu pedi a demissão e eu tinha certeza que tudo ia dar certo, porque eu ia fazer dar certo também, né? E foi o que aconteceu. Até hoje estamos aqui, né? Crescendo, crescendo, evoluindo, mais e mais projetos, mais e mais clientes, né? E a vida é assim, cara, mas teve que partir de mim aquela decisão de fazer acontecer. E talvez você esteja passando por isso. Você que é novo, né, tá ainda antes dos 30 anos principalmente, às vezes não tomou essa decisão de: "Cara, não, eu preciso me focar, cara, eu preciso fazer alguma coisa importante, né, na minha sociedade, importante na minha comunidade, né, no meu meio pessoal". Talvez esteja o momento para você e você tem que tomar essa decisão. E o que é tomar essa decisão? É queimar a ponte. Você esquecer literalmente a sua vida de antes para você seguir uma nova vida. É como se, por exemplo, você decidisse terminar um relacionamento com uma pessoa, se você não faz isso, e sempre tem recaída, 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 recaída. Se você não queimar a ponte do seu estabelecimento, da sua ligação com essa pessoa, volta e meia você vai ser refém dessa pessoa, né? Você vai sempre voltar atrás, ligar, chorando, não sei o quê, aí daqui a pouco vai, sai de novo. Aí depois você passa pela ponte de novo, vai lá com a pessoa de novo. Você tem que aprender a queimar pontes, isso faz parte da sua evolução pessoal, entendeu? Então faça isso, queime as pontes. Mesma coisa pro trabalho. Eu sabia que daquele dia em diante eu não seria mais CLT, pelo menos por um bom tempo, e até hoje não sou. Eu queimei essa ponte da zona de conforto e eu fui pra cima. Agora eu sou empreendedor, eu começava a fazer freelance, agora tenho minha agência e tudo mais, depois de toda a história que eu passei, todo o aprendizado que eu adquiri. E, cara, vamos aí, tamo aí na luta. Então, essa história, que ela sirva pra você como uma injeção de ânimo, pra você botar a cabeça em ordem, saber onde que você vai e queime as pontes. Queime as pontes para você não olhar mais para trás, entendeu? Você tem que excluir a possibilidade da sua vida anterior. Recentemente eu fiz isso. Eu queimei uma ponte de um projeto que eu tinha, que era um projeto que era o meu sonho, queria que ele tivesse acontecido, poderia ser uma chance de eu enriquecer, mas talvez não era o momento. Eu fiz um aplicativo, para quem não sabe, Moji Club, era um aplicativo de assinatura, onde o cliente poderia ir a um estabelecimento parceiro, né, um restaurante parceiro, comprar um prato e ganhar outro, similar a um clube de vantagens. Mas enfim, acabou que não deu certo, apesar de ter tudo a ver com o meu negócio principal, né, que é o Moji Dicas, minha página de influências, não deu certo, tá tudo bem. E agora eu queimei a ponte, então eu não volto mais para esse caminho. Deu para entender? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Lembrando que se você quiser continuar crescendo aí como pessoa, evoluindo, né, espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, segue aí o nosso canal, se inscreva, deixa um like, deixa seu comentário pra gente continuar criando esses conteúdos de alto valor, de alta qualidade. E não esquece aí de deixar uns comentários e seguir a gente no Instagram também, que vai estar no link aqui da descrição. Então, falou, um grande abraço pra vocês. Tchau.